Glória a Deus. Como o Espírito Santo é tão bondoso para conosco, como disse o Serginho, é para toda a igreja. Ele nem o pastor ele convidou, ele só havia falado, pastor, o que você acha? Eu falei, bora, vamos lá. Você reúne o povo e vai. E aí eu vi que a Helenice estava alinhavando algumas coisas ali até para eles distribuírem lá. E que bom que foi tão especial. Essas iniciativas, você tem alguma coisa no teu coração, é de Deus, coloca em prática. Precisa de alguma orientação, fala com a gente. E é tão especial, queridos, que o que eu vou ministrar hoje, eu nem levei em conta, nem lembrei, eu só lembrei porque ele mandou as fotos hoje pela manhã para mim, comentando alguma coisa, e eu coloquei no grupo da igreja. Mas a palavra que eu tenho para ministrar hoje tem tudo a ver com o que eles fizeram lá. Tem tudo a ver com o que o Senhor está mandando. Por isso, eu quero que você preste atenção. E aí eu finalizei Atos ontem à noite, mas eu tinha ficado preso numa passagem de Atos que eu quero compartilhar agora. E eu estava indo para o livro de Romanos. E aí, vendo algumas coisas ali em Romanos, o Espírito Santo dizendo que aqueles que não reconhecem Deus, o apóstolo Paulo dizendo aqueles que não reconhecem Deus, como esse que falou para ele, eu sou ateu, não acredito nessas coisas. Pelo menos olhe nas coisas criadas, olhe na natureza, veja a chuva que cai, sinta o ar que você respira, perceba a dimensão do sol e do céu e de todas as coisas criadas. Você já vai enxergar Deus nisso, já vai perceber que isso não tem nada a ver com o homem. Homem nenhum faria um rio que passa todo dia ali na frente de casa. Quem sabe você tem um rio próximo da tua casa. Quem faria isso? É só um Deus. Não é a lei da física, é a lei da gravidade, é a lei de Deus acima de tudo. Amém, queridos? Então eu quero que você entenda assim, tem pessoas que são curadas, tem pessoas que são restauradas e não dão glórias a Deus. Tem pessoas que são socorridas milagrosamente e estão adorando o Senhor, daqui a pouco estão adorando o mundo. Então são incoerências. Mas o Espírito Santo é tão precioso que ele me trouxe para esse lugar. Antes disso eu quero conhecer, tem alguém nos visitando? Vocês estão nos visitando pela primeira vez? Não? Já vieram outras vezes? Ok. Os demais eu acho que todos são da casa, né? Então tá bom. Então eu quero que você acompanhe a leitura e se surpreenda com isso. Veja como Deus é precioso. Eles prepararam o evangelismo e foram. Essa palavra aqui, o Senhor me deu essa semana. Eles têm no coração deles há quase um mês, né? Esse despertamento e ocasionalmente aconteceu nesse sábado. E o Senhor me deu essa palavra nessa semana. Então acompanhe o que está à disposição da palavra em Atos. Pode colocar lá, Dudu, Atos 8, do 26 ao 40. Que diz assim, um anjo do Senhor, diga comigo, diga um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, Serginho, e vai para a praça. Não, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele.
Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques quem se refere ao profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou e começou por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo ele caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que te impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água. E Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Como o Serginho disse, tudo que nós recebemos, se nós não disponibilizarmos para alguém, ou vai trazer uma enorme preocupação para nós, ou vai estragar dentro de nós. Você imagine aquela pessoa visionária que monta várias empresas ou vários negócios e começa a ganhar muito dinheiro. Então chega um momento em que começa a ter uma preocupação de como vai investir no dia seguinte, ou a preocupação da perda. Será que eu não vou perder na desvalorização do dólar? Será que eu não vou perder se alguém de repente sequestrar um membro da minha família e requerer que eu faça um depósito em larga soma? Então começam algumas preocupações, ou se torna como o mar morto, que só recebe, e o próprio nome já diz que é um mar morto. Então as coisas morrem dentro de nós quando nós as recebemos e não as repartimos. Quero lhes dizer, queridos, com muito carinho, muito cuidado, muitas coisas às vezes dentro de nós se tornam mortas ao longo da nossa caminhada cristã, porque nós aprendemos só a reter. Então isso fala do quê? Isso fala de repartir. Agora, quem tem o coração para repartir com os outros? Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo? Quem diz: me leva para o lugar onde eu possa ouvir a sua voz, de dentro para fora, não só uma canção dos lábios. Aqueles que compreendem que durante todo esse tempo você só acumulou conhecimento. E quando nós só acumulamos conhecimento, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, isso é um grande perigo. Os fariseus eram os que mais conheciam acerca da lei. E qual era a atitude deles? Trazer um confronto com os outros, para mostrar que eles verdadeiramente sabiam mais do que os outros, ou seja, diminuir os outros. Você já não se deparou com um crente que sabe toda a Bíblia? E quando você ameaça falar um versículo, ele fala 3, 4 e tenta te arrebentar? Essa é uma pessoa como o mar morto, que só recebeu. Agora você pede para ela, em que nível você tem colocado isso em prática? O que tem resultado isso na tua vida e na vida dos teus familiares e dos teus parentes? Eles têm sido transformados pela transformação que tem acontecido na sua vida? Ou você só conhece a Bíblia? E tem crentes que conhecem a Bíblia para bater nos outros.
Então isso não é um evangelismo. Glória a Deus pela iniciativa deles. Como disse o Serginho, ele foi lá, como o próprio Paulo descreve: estive diante de vós em temor e tremor. E isso é bom, essa ameaça de dor de barriga, de dor de cabeça, esse tremor que ele teve no seu corpo é bom, porque ele não se achou. O duro é quando nós nos achamos. Antes de vir para aqui, tudo isso que eu estou falando não está no script do que eu quero falar. Mas antes de vir para esse lugar aqui, eu estava dizendo: Senhor, me dá graça, porque eu não quero ministrar na minha carne. Eu quero ministrar de acordo com aquilo que o Senhor deseja trazer ao coração do teu povo. Aquela direção que eles precisam, aquela inquietação que eles merecem da parte do papai. Porque o papai é aquele que diz assim: ei, eu vou dar uns trocos para você, ou vou dar uma porção para você, mas veja lá o que você vai fazer. Isso é constrangimento. É a mesma coisa quando se foi colocado na mão de alguém 5 talentos, no outro 2 e no outro 1. Porque o Senhor diz: ei, veja o que você vai fazer com isso. Eu estou te dando saúde, eu estou te dando vestimenta, eu estou te dando uma condição boa para você ter uma alimentação e cuidar dos seus filhos, da sua casa, mas veja o que você vai fazer com isso. Eu estou dando uma empresa para você. Tantos têm lutado dizendo: Senhor, me tira da CLT e me coloca como um empresário. E aí o Senhor diz: veja o que você vai fazer com isso. Da mesma forma, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a abertura dos céus, o Senhor diz: ei, veja o que você vai fazer com isso. Você vai reter só para você, ou você vai repartir com os outros? Então aqui no versículo 1, nós percebemos um comando da parte do Senhor, um nível de intimidade que nem todos têm. O Senhor diz que um anjo do Senhor vem e fala com Filipe. Como eu comentei um dia desses, quantos aqui ouviram um anjo se colocando a par de você e dando para você uma direção e um comando? Esse é um privilégio de poucos. Agora, o anjo se apresenta com uma missão. E a missão é, como eu disse no início, parafraseando, Serginho, Fabinho, pega o pessoal da célula, dispõe-te e desce à praça, porque a praça está deserta. E não só está deserta, como está envolta numa atmosfera de uma adoração diferenciada a outros deuses. Então Filipe foi convocado a descer a Gaza. Nós sabemos o que é a Gaza, o que é a faixa de Gaza, onde impera o Hamas, um povo flecheiro que tenta matar e matou várias pessoas naquela ocasião, mais de 1000 pessoas, de forma violenta. Então ele diz: desce a Gaza. Se hoje já existe uma atrocidade em Gaza, na época era uma região deserta. E às vezes o Senhor nos manda, tem uma disposição para ir para um lugar que nós não gostamos, que é um lugar deserto. Claro que eu gostaria muito de ter um chamado para o litoral. Como eu gostaria de ser pastor nas Bahamas, no Caribe. Mas o Senhor diz: ei, um dia desses, eu conversando com o otorrino, e aí eu falava para ele: eu acho que para eu não ter tanta incidência de problemas de faringe, eu deveria morar num lugar mais seco, né, como no Nordeste. Mas eu tenho chamado para esse lugar, e a palavra de Deus diz que aquele que tiver a sua vida por preciosa, perdê-la-á no dia do Senhor. Então eu tenho que ter a minha vida por preciosa nas mãos do Senhor, muito mais do que a sujeição a um clima para cuidar do meu físico. Eu tenho que me gastar nas mãos do Senhor. Então o Senhor diz para ele aqui: ei, desce, se dispõe. Serginho e Favinho, se disponham, vocês venham ao monte orar, saiam do monte, vocês querem ver a transfiguração aqui, agora é tempo de descer para a praça. Glória a Deus por ele ter dito essa palavra, não é só para eles, essa palavra é para toda a igreja. Toda a igreja. Eu falei para o Serginho: Serginho, essa iniciativa nasceu no coração de vocês, então faz assim, coloca no grupo da igreja, durante a semana, sábado nós vamos estar indo na praça, e toda a igreja vai estar sabendo, inclusive o pastor vai estar sabendo, então nós vamos lá, e eu faço questão de estar lá junto.
Todos nós temos que ter essa disposição. Ir para Gaza, ainda que esteja deserto, e nós vamos nos deparar com pessoas que às vezes vão nos confrontar, mas é no confronto que nós crescemos. Nós não crescemos sentados no sofá, nós não crescemos um abraçado ao outro, é no confronto. E eu falava para o Serginho antes de ele subir aqui, eu dizia para ele, tem muitas pessoas que acham que ao longo dos anos, por ter cabelos brancos, a pessoa atingiu a maturidade. Não, queridos, o tempo só envelhece as pessoas, sabia disso? O que traz maturidade é nós termos disposição para aprender, é nós dispormos as nossas vidas, às vezes, para os confrontos, é nos sujeitarmos a ser tratados de forma diferenciada, das quais nós não gostamos. Quem gostaria de receber um comando e ir para o deserto? Todos nós queremos para os lugares confortáveis, o jardim é mais atrativo, a praia, o shopping, as lojas, as lojinhas são mais atrativas do que irmos para o deserto. E aí ele começa a descrever no coração daquele homem que tinha uma disposição, porque a Bíblia diz ainda no versículo 1 que ele se levantou e foi. Ele ouviu o anjo dando comando e ele não discutiu, é um deserto, o Senhor está me mandando para Gaza, que é isso? Não, ele se levantou e foi, mesmo que estivesse no monte. E no versículo 2, começa a descrever acerca de quem ele iria se encontrar. Quem seria o alvo? Diga, o alvo. Diga, eu preciso acertar o alvo. E às vezes o Senhor vai mostrar para nós aqui como a descrição de um homem. O Senhor vai dizer para nós, você vai descer até a praça e você vai se deparar com um camarada vestido com uma vestimenta estranha, e como ele se depararam com Hare Krishna, ou um seguidor de Hare Krishna. E aí eu vi o Favinho conversando com ele, não sei se entenderam bem, se chegaram num acordo, mas enfim, às vezes o Senhor mostra para nós, como descreveu aqui, um alvo. Mas que alvo era esse, queridos? A Bíblia descreve a respeito desse homem, dizendo que era um gentil, que era um etíope, que era um africano, não era um judeu ascendendo a Jerusalém, não era alguém que estava na Samaria ou na Judéia e ascendeu a Siló ou a Jerusalém, era um gentil. Mas quem era esse gentil? Certamente, como nos dias de Cornélio, era alguém sedento. E para os sedentos o Senhor sempre arruma um Favim e um Serginho. Para os sedentos o Senhor arruma um de nós para alcançá-los. O Senhor sempre vai liberar aquele que tem intimidade com os anjos, com as hostes celestiais, um recado dos céus dizendo, prepara a equipe, desafia. E quem for, vai. E quem não for, fica. Mas quem for, será abençoado, vai crescer abundantemente. E esses amados foram, como aqui no caso do eunuco. Então, a Bíblia diz que ele foi fazer o que em Jerusalém, queridos? Um gentil eunuco foi adorar, diga adorar. Diga, um gentil foi adorar. Vejam a diferença, às vezes o cristão, o judeu, aquele que conhece a lei, aquele que conhece a palavra, às vezes ele encontra desculpas para não estar no lugar da adoração. Em razão disso, o Senhor levanta gentios, pessoas que não conhecem a palavra, que não têm nenhum relacionamento com o Senhor, que não sabem a respeito da abertura dos céus, para ir para o lugar da adoração. E aí me chama a atenção, porque ele começa a descrever, dizendo no versículo 28, estava de volta, assentado no seu carro e vinha fazendo o quê? Lendo. Ele foi lá e comeu, se alimentou, se entregou à disposição do Senhor, ofereceu adoração, mas ele voltou se deliciando com tudo que ele viveu naquele momento. É isso que o Senhor quer de nós nesses dias. O que você vem fazer, na igreja? O que você vem fazer no culto?
Eu venho oferecer uma adoração ao Senhor. Eu venho me servir da mesa. Glória a Deus. Tome isso como algo precioso. Obrigado, Jair. Tome como algo precioso. Esse gentil eunuco foi lá e teve aquelas experiências especiais do Senhor, voltou se alimentando daquilo. O que nós devemos aprender com isso? Como eu devo sair desse lugar? Qual será a minha atitude quando eu venho para o culto, quando eu vou para uma célula, quando eu vou para um evangelismo? Como que eu vou voltar? Como eu vou regressar? Ele voltou lendo a palavra. Ele, sem conhecer, queridos, notem isso. Quantos conhecem a palavra de Deus? Diga amém. Ele não conhecia. No entanto, a Bíblia diz que ele voltou se deliciando com aquilo que ele recebeu. E a palavra diz, versículo 28, então, 29, então disse o Espírito Santo a Felipe. Percebe que aumentou o nível de intimidade? Saiu dos anjos, agora é o Espírito Santo que se apresenta. Quantos querem anjos falando com você? E agora imagine o Espírito Santo falando com você. Imagine o pai dizendo: ei filho, senta aqui, porque eu tenho um comando, uma direção para você. Existem pessoas que precisam ser alcançadas, existem situações que precisam ser resolvidas. Sabe quem eu vou dar de comando? Para a sua vida. Você como líder, você como liderado. É você que tem sede, é você que deseja. Sabe por quê? Porque eu quero te curar. Porque eu quero trazer você para um nível novo de intimidade, mas também um nível novo de maturidade. A maturidade só acontece quando nós nos dispomos, quando nós nos entregamos. Então a palavra de Deus diz que, ele diz: aproxima-te do carro e acompanha. Queridos, como um carro se encontra? Um carro se encontra em movimento. O Espírito Santo não disse para Felipe: ei, tem um indivíduo lá parado, está consertando o seu carro, ou ele parou para fazer um lanchinho, então você vai e conversa com ele. Não, o Espírito Santo diz: ei, vai lá e acompanha o carro. Agora veja o versículo 30. A Bíblia diz que correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías. Ou seja, novamente aqui Felipe não questionou. O carro estava em movimento e ele foi para abordar esse indivíduo, esse etíope, que nem nome tem aqui na Bíblia. Ele foi a abordá-lo. Ele não disse: ei, para lá, Espírito Santo, agora o anjo me manda para Gaza, no deserto. Agora o Senhor vem, me visita e quer que eu acompanhe um carro em movimento e ainda evangelize esse indivíduo. Escute o que aconteceu. Versículo 30. Ouviu ler o profeta Isaías. Como que ele ouviu o carro em movimento? Querido, isso fala de uma sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Isso fala de discernimento. Quando eu estou com o coração à disposição para fazer aquilo que o Senhor comanda, o Senhor vai abrir de uma forma diferenciada a minha audição. O Senhor vai abrir a minha visão de uma forma que eu nunca experimentei. E eu vou começar a enxergar num ambiente novo, numa atmosfera nova. Isso fala do quê, amados? Isso fala de discernimento. Isso fala de sensibilidade. Muitas pessoas convivem com o Evangelho, ficam presas em si mesmas, porque não se permitem trabalhar na sua sensibilidade, não se permitem trabalhar naquilo que o Senhor fala de discernimento, não conseguem enxergar o ambiente e perceber: ei, que passo eu vou dar agora? Muitos atropelam outros. Sabe aquele que quer evangelizar, mas chega e chama a pessoa do lado e começa a confrontar as suas ideias. Começa numa discussão no campo das ideias. Começa a querer enfiar a goela abaixo
aquilo que ele acha ter razão, mas que no fundo nem ele mesmo pratica. Então, muitas vezes, nós perdemos a sensibilidade do ambiente. Por quê? Porque não paramos para ouvir. Felipe, mesmo o carro estando em movimento, a Bíblia diz que ele teve sensibilidade para ouvir. E aí, quando ele ouve, ele lendo Isaías, ele perguntou: compreendes o que vai lendo? Em outras palavras, puxou uma conversa. Em outras palavras, promoveu um quebra-gelo. Isso fala de discernimento e sabedoria. Isso fala de graça para abordarmos diferentes tipos de pessoas. Quando nós vamos abordar alguém e vemos essa pessoa ou de uma forma distinta, ou como ele disse, uma pessoa tomada pelo álcool, se eu me permito ser conduzido pelo Espírito Santo, Ele vai me dar graça e sabedoria. De que forma eu vou abordar essa pessoa? Se é uma pessoa simples, não adianta eu vir com um português todo rebuscado, que essa pessoa não vai entender nada. Mas também, se é uma pessoa mais culta, eu também tenho que ter a graça de me conduzir a ela da forma apropriada. Porém, aqui diz a palavra, ou dá a entender, que ele não usou de formalidades. Ele simplesmente diz: ei, eu estou ouvindo algo precioso e me é familiar. A Bíblia te é familiar? Isaías te é familiar? Atos te é familiar? Jeremias e tantos outros livros da Bíblia têm que ser familiar para aquele que é do reino de Deus. E quando ele ouviu aquela descrição, aquele som, aquelas palavras, ele disse: ei, isso me é familiar. Então ele chega para o eunuco e faz essa pergunta: você compreende o que está lendo? E a resposta é poderosa. A resposta é: como poderei entender se alguém não me explicar? Como entenderei se alguém não... É verdade, ele abriu oportunidade para Felipe dizer: opa, agora é comigo. Mas, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Essa pergunta me inquieta também, porque essa pergunta também descreve: onde estão os ceifeiros? Onde estão os eruditos? Onde estão os conhecedores da palavra? Onde estão os depósitos da Bíblia? Onde eles se encontram? Eu sou alguém que fui a Jerusalém porque eu tenho sede do reino. Então eu não conheço a palavra, mas a questão é: onde está a noiva do Senhor? A amada igreja que poderia me explicar acerca dessas coisas. O que a igreja faz foi a praça. Eu até comentava com o Serginho: quem sabe um dia nós vamos aqui na praça do Seu Terezinha e vamos fazer um trabalho ali que fica mais próximo. Quem sabe vamos fazer na avenida aqui que fica mais próximo. Ou quem sabe vamos fazer lá em Vitorino, né, o Dirley. Onde o Espírito Santo nos mandar, nós vamos. Mas a questão é: nós temos que colocar para fora aquilo que recebemos. Nós temos que ser aqueles que vão bater no peito e dizer: ei, eu quero te explicar, eu quero te ajudar, eu quero te conduzir num caminho onde o Senhor tem me levado. Eu quero mostrar para você, contar para você a minha história, o antes e o depois. Como eu era e como eu sou hoje. E como eu entendo que vou ser amanhã. Então passar essas perspectivas para aqueles que nós abordamos. Agora, o relacionamento e a intimidade, ou seja, nós provocarmos um relacionamento com as pessoas, é a forma mais fácil de ganhá-las para Jesus. Por que as pessoas têm dificuldades de promover esse tipo de intimidade? Porque vão se expor, vão acabar te conhecendo. Então, às vezes, conhecemos demais da Bíblia, às vezes nós conhecemos demais da palavra, mas temos medo de nos expor. Eu quero dizer duas coisas, queridos, nesse aspecto. Primeiro, que nós não somos perfeitos, então não tenha medo de expor quem você é. Mas tenha medo
em ser um bom testemunho. De você viver aquilo que você conhece. Você pôr em prática aquilo que você já acessou. Você poder colocar para fora, não só no nível de conhecimento de palavras, mas especialmente no nível de misericórdia, de compaixão, de quem deseja que realmente o reino dos céus atinja aquela pessoa. E ontem, quando nós orávamos, eu também comentei com a Helenice, dizendo, me veio um sentimento aqui interessante, ou ontem, eu acho que hoje, pela manhã, eu falava para ela, que nós nos preocupamos sim com as pessoas que estão aqui na igreja como pastores. Nós queremos saber como está aquele, ou como está aquela pessoa, o que aconteceu que não veio no culto, o que está... Nós nos preocupamos. E isso é verdadeiro, isso é importante. Mas, queridos, a nossa preocupação também tem que ir para fora. A nossa preocupação não pode ficar só aqui dentro, e é exatamente o que o Senhor está... Por quê? Porque o inimigo, ele é expert em levantar situações problemáticas dentro das nossas casas ou em nós mesmos, para que nós não liberemos os nossos olhos para fora. Para que nós permaneçamos com os nossos olhos fitos nos nossos problemas. Mas quando nós começamos a nos entregar para o Evangelho, como ele finaliza essa palavra dizendo que então ele foi e evangelizava todas as cidades, chegando até Samaria. Então isso significa dizer, queridos, que nós temos que sair das nossas dificuldades e olhar para aqueles que ainda não encontraram o que nós encontramos. E a Bíblia diz que ele estava falando sobre quem? Isaías 53, estava falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Então ele diz, então o eunuco disse, peço-te que me expliques. Peço-te que me expliques. Você alguma vez, você já não foi convidado ou desafiado para orar por uma pessoa? E você não se sentiu encorajado? Você pensou em dizer, eu vou chamar o líder de célula, eu vou dar uma ligadinha para o pastor. Não tem nenhum problema para aqueles que ligam para mim, dizendo, pastor, tem alguém que está enfermo, e eu gostaria que você fosse orar por eles. Eu vou com prazer. Às vezes, sou impedido lá, por alguma circunstância no hospital, que não se pode. Mas a questão é, e você? Qual é a desculpa que você daria para não ir? Ah, mas eu tenho o pastor para acessar, eu tenho o líder, eu tenho não sei o que. Não, queridos, é você. O Espírito Santo está inquietando você. Se você descobriu o doente, é teu. Pastor tem que fazer um velório, é teu. Não, isso você chama o pastor. É teu. Muitas vezes nós ficamos orando, dizendo pastor, dizendo Senhor, como disse Raquel, me dê filho, senão eu morro. Às vezes nós ficamos orando, Senhor, me faça frutificar, a tua palavra diz que eu não posso ser como um ramo seco, e eu tenho vivido toda a minha caminhada cristã como um ramo seco. Estou próximo dos verdinhos lá, mas eu estou seco, eu não tenho dado frutos. E aí você ora dizendo, Senhor, me tira dessa. Derrama pelo menos um pouco do teu orvalho, para que eu comece a enxergar os rebentos vindo, e essa sequidão acabe na minha vida, e eu venha dar frutos. E aí o Senhor diz, mostra para você alguém que está doente, mostra para você alguém que está necessitado, mostra para você uma pessoa, um vizinho teu, que você percebe que precisa de uma visita, ou de um quebra-gelo para você começar uma conversa. E você não faz. Então vai passando esse tempo, queridos. Então aqui o que ele fez, quando ele disse, peço-te que me explique, aqui sim, Flavinho, abriu a oportunidade, aqui abriu as portas, aqui, sabe, aquela vontade, aquela fome, é como se Felipe dissesse, agora sim, eu vou me jogar de completo. Então, aqui sim, Felipe abriu, Felipe derramou da graça de Deus sobre a vida daquele sedento. E a Bíblia diz que, então, ele anunciou a Jesus. Como
lembrando das palavras aqui do Serginho, não é para nós aparecermos, não é para o pastor aparecer, não é para a Fúvia aparecer, não é para dizer aqui é confortável, o que de fato não é, a questão é Jesus, é Ele que salva, é Ele que se entregou, não foi nenhum de nós, não foi obra nenhuma, é Ele que se entregou. Então Filipe compreendeu muito bem que aquele homem estava precisando, não era mais do que um companheiro, era mais do que disponibilizar de um amigo, era mais do que uma intimidade. O que aquele homem estava precisando era de Jesus. E o que as pessoas precisam aí fora é de Jesus. Elas precisam sim do nosso abraço, elas precisam do nosso companheirismo, elas precisam da nossa amizade, elas precisam às vezes até da nossa ajuda, mas elas precisam muito mais de Jesus. E nós temos que ter essa disposição de apresentar Jesus. Versículo 36 diz que seguindo eles caminho afora, chegaram a um lugar onde havia água. Veja bem, nós estamos falando aqui de um deserto de Gaza. Quando você enxerga água, qual é o primeiro sentimento que você tem? Matar a sede natural, tomar a água. Mas o desejo desse etíope foi enxergar a água, e disse o eunuco: aqui está a água. Ou seja, tem aqui algo onde eu posso descedentar o meu desejo pelo reino. Aqui tem um lugar onde pode se consolidar o meu desejo de ser parte de um de vocês. Aqui se abre a possibilidade para eu aprender tudo o que você aprendeu no decorrer da sua vida. Então, o que impede que eu seja batizado? O que impede que alguém desça à praça para me evangelizar? Por que eu estou perambulando daqui para lá ou de lá para cá? O que impede se tem água para matar o sedento? Então, a palavra aqui está falando da palavra, está falando da água natural, sim, está falando de um lago, sim, mas também está falando da palavra. É muito mais do que esse líquido que nós tomamos, que é necessário para o nosso organismo, mas tem a ver, acima de tudo, com a palavra daquele que criou a água para nós bebermos. Tem a ver com a palavra que nos transforma e que nos torna como novas criaturas. Então ele diz: se é lícito, respondeu Filipe, é lícito se crê de todo o coração. E ele respondendo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Por que, queridos, que ele chegou a essa conclusão? Porque alguém com ousadia, com intrepidez, com disposição, apresentou Jesus para ele. Porque até então ele se agarrava a outras coisas, como nós nos agarrávamos às outras coisas, nós que viemos não de um berço evangélico, não viemos de um berço bíblico, nós nos agarrávamos a outras coisas. Então alguém nos alcançou um dia, alguém intercedeu por nós, alguém teve a ousadia de dizer: ei, eu não quero te confrontar, mas eu quero mostrar para você alguém que você ainda não conhece. Alguém que vai conduzir você às águas, alguém que vai conduzir você pelo caminho da verdade, alguém que vai abrir os teus olhos, alguém que vai te proporcionar o novo nascimento, alguém que vai permitir que na sua caminhada você experimente de conversão de fé em fé, de glória em glória, alguém que vai mostrar que você não é perfeito, mas Ele é perfeito e vai tirar as tuas imperfeições na sua caminhada, alguém que vai abrir os céus e vai colocar desejo no teu coração pela volta de Jesus, alguém que vai mostrar para você a preciosidade daquilo que é eterno, que é muito mais precioso do que as coisas terrenas, aquele que vai tirar você desse lugar e vai te projetar nos céus. Quando vem os amados aqui oferecer a adoração, eu sei, eles se empenham, eles se dedicam, eles ensaiam, mas muito mais do que isso,
Eles compreendem que o Senhor quer que eles derramem o coração nas mãos do Senhor. O Senhor quer que eles entendam que eles são vasos para que os céus se abram na vida de muitas pessoas e o sol da justiça brilhe em áreas escuras da nossa alma, que é a própria projeção da luz de Jesus em nós, como Felipe apresentou a eunuco, dizendo: eu te apresento Jesus. Quantos querem apresentar Jesus para os outros? Saia do teu lugar de timidez. Hoje é um dia de desafio, hoje é um dia de nós nos sentirmos impelidos. O que é impelidos? Empurrados, levados para o lugar onde o Senhor deseja que frutifiquemos. Eu esses dias perguntei: qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Ou quem sabe nunca ganhou? Então, amados, quando nos apresentarmos diante do Senhor, Ele vai pedir: e cadê teus filhos? Ah, pastor, eu não casei. Não, teus filhos espirituais estão onde? Em quem você se reproduziu? Você achou, é grato a mim, porque alguém te alcançou, um Felipe te alcançou. Mas e você? A quantos você tem alcançado? Sabe, amados, se nós não exercitarmos, se nós não nos dispormos, as coisas não acontecem. Então tudo isso que o Senhor está mostrando aqui para nós, é para que nós tenhamos a coragem, ou a disposição para dizer: Espírito Santo, então me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Me leva onde tem as pessoas. Ou seja, pessoas tem por todo lado. Pessoas e plantas tem por todo lado. Carros tem por todo lado. Então o que mais tem no planeta são pessoas. Não precisa nem pedir para o Senhor: me mostre as pessoas, porque quando se levantar pela manhã, o Espírito Santo vai abrir os teus olhos e vai enxergar pessoas. E a questão é: para quantas eu tenho desafiado para que enxergue água, para que deseje ser como eu sou, para que deseje o reino dos céus, assim como eu tenho. Quando saíram, aliás, então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Felipe o batizou. Amados, a maior decisão das nossas vidas é quando nós paramos para Jesus. A maior decisão das nossas vidas é quando nós desafiamos alguém a parar para Jesus. Quando eu tenho um insight dos céus de dizer: esse é o maior projeto da minha vida, é a parte mais especial que eu vou fazer, é levar alguém a parar para receber o reino dos céus. Percebam que a Bíblia diz que então mandou parar o carro. Felipe, como dissesse para ele: você está tomando a decisão mais importante da sua vida, mas você precisa parar. Às vezes as pessoas estão numa corrida desenfreada, e muitas vezes nós estamos correndo à frente delas, como cristãos. Como nós vamos pedir para elas pararem se nós estamos correndo mais do que elas? Então tem momentos que nós precisamos parar. Diga comigo, diga parar. Parar para ouvir o Espírito Santo, dizendo: dê um comando para ele, para que eu pare o carro e desça do carro, porque eu quero falar com ele. O bêbado chegou para o Serginho e pediu dinheiro. O Serginho disse: dinheiro não tenho, eu posso orar por você. Não é que ele não tenha dinheiro, é que ele não tinha dinheiro para aquela circunstância. Ele não tinha dinheiro para alimentar aquela desgraça. Então não é errado você dizer: eu não tenho dinheiro para você, porque o que você está fazendo está se autodestruindo. O que eu tenho para você eu dou. Como Pedro e João estiveram lá no templo chamado, a porta chamada Formosa: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e ande. Então eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas eu tenho uma palavra de oração para você. Você precisa de Jesus, você precisa conhecer o Senhor, você precisa do Deus Todo-Poderoso e Glorioso. Só caminhando para o final,
Então saíram da água, e o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe. O que aconteceu aqui, amados? Deixa eu descrever para vocês o que o Senhor falou comigo. O dono de Filipe tomou ele para si. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe e o jogou para uma outra cidade. Quantos querem andar nas mãos do Espírito Santo? Imagine uma experiência dessa magnitude. Um nível de intimidade como essa. A ponto do Senhor chegar e dizer para Edson, eu tomo você. E te mando para o lugar onde eu desejo. Muitas vezes eu viajei dirigindo e às vezes cansado. E orei algumas vezes dizendo, Espírito Santo, o Senhor um dia, em tantos homens da Bíblia, o Senhor já os arrebatou e os trasladou para outros lugares. O Senhor podia me dar essa experiência, de eu começar a dirigir aqui, chegar lá perto de Três Pinheiros, de repente me ver entrando em Curitiba, em questão de, depois de 2 horas saindo daqui. Eu quero viver essa experiência, aliás, eu tenho ansiado por isso, não tenho viajado muito, mas quando eu viajo sempre me vem esse sentimento, Senhor, me faz ter essa experiência. E claro, o Senhor tem dito para mim, você vai precisar comer muito mais sal comigo, você vai precisar andar muito mais comigo, você vai precisar muito mais joelho, você vai precisar muito mais intimidade. Não pense que é assim, que você pede e as coisas já são jogadas, você precisa fazer a tua parte. E às vezes nós precisamos disso, tem coisas que nós precisamos de mais intimidade na palavra, de mais relacionamento com o Senhor. Então as coisas vão acontecer naturalmente, para aquilo que nós achamos extraordinário, absurdo. Como que aconteceu com Filipe? De repente estava ali em Jerusalém, de repente se achou em Azoto e foi ministrando e foi pregando até chegar em Cesareia. Como é que aconteceu isso com ele? Por causa da intimidade que ele tinha com o Senhor. Então a primeira coisa é o Espírito Santo tomou ele e o arrebatou e mandou para o lugar onde o Espírito Santo queria. E a segunda coisa, por que o Espírito Santo fez isso? Porque o evangelismo requer pressa, o ganhar vidas requer pressa. Muitas pessoas, queridos, Jesus já veio para elas. Como eu falei reiteradas vezes, Jesus já veio para minha mãe. Jesus já veio para aqueles que morreram sem ele, inclusive. Então requer pressa para que as pessoas conheçam ao Senhor. Aí, o que aconteceu com o eunuco? A Bíblia diz no versículo 39, e o eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio de graça, cheio da presença, transbordando, derramando. Não descreve mais nada sobre esse etíope eunuco, mas certamente ele foi derramando sobre as pessoas que estavam na sua família, por onde ele disse que ele era um comandante, um alto escalão da rainha de Candace. Então por onde ele ia, os seus súditos percebiam um homem completamente transformado, alguém falando de uma vida nova que se encontra em Jesus, porque a Bíblia diz que ele transbordava de alegria. Quando eu e você recebemos Jesus, nós fomos tirados do caminho da perdição. Você há de lembrar que fala do primeiro amor, e nós fomos tomados de alegria, a ponto de às vezes atropelarmos as pessoas, como eu fiz logo no início da minha conversão. Eu queria que elas aceitassem, nem que fosse na marra, aquilo que eu recebi, porque foi por demais precioso a experiência que eu tive de conversão, e também depois conhecer quem é esse Senhor com o qual eu tive a experiência. Eu queria mostrar para os outros, e ainda estou nessa caminhada, estou ministrando aqui para vocês que foram alcançados, mas ao mesmo tempo dizendo para nós como igreja, nós precisamos, urge que saiamos das nossas casas, é urgente que nos deixemos ser tomados pelo Espírito Santo e levado para lugares diferentes, quem sabe para o monte se encher da presença em jejum, em oração, em clamor, mas quando o Espírito Santo nos enviar, nós sairmos correndo, porque diz que, mas Filipe
veio achar-se, o último versículo, achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Ou seja, por onde ele passava, ele falava da sua experiência. Por onde ele passava, ele falava do que estava acontecendo com ele, como a sua casa foi consertada. Por onde Felipe passava, ele falava que ele teve um encontro com alguém, que um anjo apareceu, de repente o Espírito Santo ratificou o que ele deveria fazer, então ele foi e correu próximo do carro, então ele teve a experiência de ser convidado, era um alto comandante, mas convidou ele: ei, sobe e senta aqui comigo, me explica as Escrituras. Então ele tinha experiência por demais. Qual experiência você tem para falar para as pessoas? Muitas. Eu tenho certeza que você tem muitas. Onde elas estão? Guardadas, pastor. Não tem tempo de nós tirarmos para fora. Diga para quem está do seu lado: tire a tua experiência para fora, abençoado. Tire para fora. Seja corajoso. Seja corajosa. Olhe para você. Olhe para você e não se ache alguém fracassado, porque aquele que te conquistou e que escolheu você como morada, como templo do Espírito Santo, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou cremos, conforme o poder que em nós opera. E Ele está em mim e está em você. Ele é poderoso para te transformar. Então, não olhe para o espelho e enxergue você. Comece a enxergar o Espírito Santo. Comece a olhar para o espelho e dizer: eu quero enxergar Jesus. Comece a olhar para o espelho: eu quero enxergar os anjos. Comece a olhar para o espelho e deseje enxergar o Espírito Santo. Deseje enxergar um reflexo de luz vindo dos céus nesse espelho e você se encher de coragem. Quantos levantam pela manhã e vão pentear o cabelo, os que têm? E aí, você olha para você e de novo, oh my God. Ou mal consegue levantar. Antes de você levantar, já tenha uma convicção no teu coração. Se espiche. Você percebe que os animaizinhos, eles são mais inteligentes do que nós? Você acorda um cachorrinho, a primeira coisa que ele faz é... né? E nós pulamos da cama e já saímos correndo. E sai correndo fazer as coisas. O cachorro não faz isso. Ele levanta porque ele sabe que o dono não vai trazer comida. O ariri lá vai trazer comida para ele. Vai comprar ração. Vai lá e escolhe a melhor ração. E aí vai para o sol lá. Deixar as pulgas pegar sol. E nós saímos correndo, todo atabalhoado. Então é tempo de nós, antes de levantarmos, acordou, dizer: Espírito Santo, obrigado que o Senhor renovou minhas forças. Obrigado porque o Senhor vai me levar para lugares novos. Obrigado porque o Senhor vai me arrebatar. O anjo do Senhor vai falar comigo. O Espírito Santo vai mexer comigo. Vai me inquietar nesse dia. Esse será um dia glorioso. Amém, queridos? Fiquem em pé e vamos orar, para que isso se torne realidade. Eu gostaria mas não vou fazer. Gostaria, mas não vou fazer. Gostaria de orar por você que tem dificuldades, que se encontra seco, se encontra como uma vara que não tem rebentos, que não tem folhagem, que está há 300 anos caminhando no Evangelho, mas se sente que não tem, que é estéril espiritualmente. Gostaria de orar por você, mas eu vou orar daqui, até para não expor você. Mas eu quero convidar você com sinceridade a dizer: Espírito Santo, essa palavra é para mim. Ei, o Senhor me ama, por isso que o Senhor falou comigo. Isso não é uma palavra de confronto, queridos. É uma palavra de admoestação. É uma palavra de encorajamento.
É uma palavra para mexer sim conosco, mas de uma forma abençoadora. Estenda suas mãos para receber nessa noite. Pai, eu quero clamar que o teu precioso orvalho, Senhor, Pai, que o Senhor derrame nessa noite a tua preciosa graça restauradora. Que o Senhor, Pai, abra-nos, Pai, por dentro. Que o Senhor passe com o teu arado, papai, e revolva a terra que está em nós, toda a sequidão. Receba chuva nessa noite, receba orvalho nessa noite, toda a sequidão, receba do sopro do Senhor. Pai, os rebentos comecem a vir, a frutificação comece a vir, Senhor. Meu Deus, como aquele etíope, Senhor, foi a Jerusalém e voltou se degustando com a palavra que recebeu, voltou comendo aquelas escrituras. A minha oração é para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que saiamos desse lugar nos alimentando do que recebemos, nos sentindo desafiados em vista do que recebemos, papai, para sermos aqueles que verdadeiramente agradam o teu coração, porque tem disposição para ouvir o Espírito Santo, tem disposição para estar, Senhor, à mercê dos anjos e ouvir aquilo que deseja falar acerca dos céus. Pai, eu rogo no nome de Jesus, Pai, que cada um de nós, a tua palavra diz que mesmo quando velhos, nós haveríamos de frutificar. Eu oro, Pai, pelos idosos, eu oro pelos jovens, eu oro, papai, pelas crianças, pelos adolescentes. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, em retirada, extirpado espírito de esterilidade no nosso meio. Eu declaro que haverá uma frutificação a 30, a 60, a 100 por um, e grande será a alegria do Senhor, e essa casa se encherá de júbilo, e voltaremos cheios de júbilo, e seremos arrebatados pelo Teu Espírito, e enviados para os lugares onde o Senhor deseja que estejamos, Senhor. Porquanto, Pai, visita-nos, sopra a nuvem, sopra a Tua nuvem nesse lugar, destila o Teu orvalho sobre nós. Nós desejamos, nós precisamos da visitação do Senhor. Soberano Deus, leva-nos, Pai, aos Teus pés. Diga mais uma vez.